Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Thiago Fagundes, eu sou o autor da Operando CS e hoje eu começo uma sequência de 2 vídeos onde eu vou ensinar você a criar uma boa segmentação de carteira. Como criar, como fazer, como operacionalizar. Na edição de hoje eu vou percorrer um pouco mais dos conceitos e na próxima edição a gente vai fazer um pouco mais na prática a análise de uma segmentação, perfeito? No fim, fica até o final, porque no fim eu vou compartilhar com vocês uma planilha, vocês principalmente assinantes pagos da newsletter Operando CS, uma planilha que vocês podem ter acesso ao modelo de segmentação de clientes, beleza? Que eu vou ensinar na segunda edição. Dito isso, vamos começar pelos conceitos, né? O que é uma segmentação de carteira? A maior parte das pessoas que estão assistindo isso aqui já devem saber, já devem estar carecas de saber o que é uma segmentação de carteira, mas é importante, caso tenha alguém novo aqui ou que esteja começando na área de Customer Success e ainda não saiba, ou até que não passou por uma experiência de trabalhar em uma empresa que trabalhe de forma segmentada, eu vou explicar para vocês para que todo mundo esteja na mesma página. Então, segmentar a carteira de cliente é basicamente dividir a sua carteira de clientes, separando os clientes em grupo de acordo com alguns critérios que você defina. A ideia disso é que você consiga separá-los de acordo com a sua importância para você conseguir entregar a experiência ideal que você deseja para eles. O mais normal é você separar os clientes geralmente em 3 grupos que são chamados tiers A, B e C. Dito isso, eu vou mostrar para vocês aqui uma leve imagem aqui que explica um pouquinho do modelo mais tradicional de segmentação. Essa imagem ela mostra ali os tiers A, B e C, 1, 2 e 3, e mais ou menos o modelo que se segue, em que os clientes do tier A, ou seja, aqueles clientes mais importantes, eles têm um modelo mais high touch, que é um modelo de contato mais próximo com o time de CS, com o atendimento da empresa, tem profissionais mais dedicados a ele, geralmente estão em carteiras de clientes menores para que eles possam ter mais tempo dedicado. Os do meio ali são o low touch, ou seja, geralmente tem um atendimento mais reativo, uma coisa mais feita em escala, tá? Não, raramente de 1 para 1 ou raramente com muita atenção dedicada proativamente a eles. E os terceiros ali, os menos importantes, geralmente o mais comum é ter um atendimento mais tech touch, ou seja, totalmente conduzido por tecnologia, sem o toque humano. Tá? Isso não é regra, esse aqui é as divisões mais comuns de segmentação de clientes, e geralmente esses 3 grupos são separados de acordo com a receita dos clientes. Tá? Isso é a prática comum e a gente vai tentar explorar isso aqui um pouquinho além aqui no papo de hoje, tá? Inclusive, se você gostou dessa imagem, eu vou deixar o crédito aqui, porque ela não é minha, ela é um dos meus livros favoritos, que é o Seven Pillars of Customer Success. O único livro que eu costumo indicar bastante quando as pessoas falam, poxa, eu quero um livro de CS. Eu indico esse livro. O link vai estar aqui na edição, vai estar. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, ele vai estar aqui na descrição do YouTube também, tá? Então, gente, como eu falei, o quesito mais comum é considerar o fator receita. Então, os clientes de maior receita são segmentados na parte de cima, tá, né? Mas não é a única forma de fazer. E nem necessariamente a forma certa. Eu já vi segmentações construídas com base no LTV, eu já vi segmentações construídas com base em margem, eu já vi segmentações construídas com base em métricas de sucesso, enfim, uma série de coisas, tá? Depende muito do momento da sua empresa. A gente vai falar sobre critérios, de como escolher esses critérios logo adiante, mas assim, depende muito do que a sua empresa quer com a segmentação. Outra coisa muito comum é, além dessa segmentação em ABC, você ter separações maiores na base de clientes de acordo com outros fatores, como por exemplo o mercado do cliente, tipo de cliente, porte de cliente, maturidade de cliente, outras coisas. Então, por exemplo, às vezes você tem times separados de CS entre onboarding e ongoing, ou seja, uma separação por maturidade, e dentro desses times você tem a divisão por tiers. Ou não, a divisão por tier ser externa, dividir todos os clientes de forma igual, e você ter as separações entre onboarding e ongoing dentro da tierização. Enfim, tá? Não existe regra aqui, de novo, é momento, estratégia. E beleza. O que vai definir os critérios é o momento do negócio, tá? O que eu quero dizer com isso? Se a tua empresa ela quer crescer receita rapidamente, provavelmente a tierização por receita é a parte mais inteligente, tá? Se ela quer ser rentável desde o dia 1, você olhar para fatores como LTV ou para fatores como margem
do cliente pode ser mais inteligente do que olhar necessariamente para a receita, porque às vezes você tem um cliente gigante em receita, só que aquele cliente te dá tanto trabalho de atendimento que ele dá prejuízo. Esse é um caso real que eu vivi. O maior cliente em receita era um cliente que dava claramente prejuízo para a gente, dada a atenção que ele exigia, beleza? Depende muito, por exemplo, também do mercado, de quem é o seu ICP. Às vezes, você está em uma empresa que é mais focada no pequeno e médio e eventualmente entra um cliente enorme e ele é menos importante por não ser o seu ICP. E acaba acontecendo esse tipo de situação, como eu falei agora. Então, depende muito da estratégia do negócio e o que a tua empresa considera um fator importante nos clientes. Tá? Então, não tem receita de bolo. O mais comum é receita, mas não se prenda apenas à receita. Beleza? Então, com base nos critérios que você definir ali, você vai recortar a sua carteira de clientes. Geralmente a proporção é os 20% clientes mais importantes, de acordo com o critério que você definiu, são os clientes do Tier A. De 20% até 50% fica no Tier B e de 50% até 100% fica no Tier C. Uma curiosidade sobre segmentação. A segmentação não é algo só comum ao mercado de... Aqui a carteira de clientes, tá? É um negócio que vai além e é muito comum também em gestão de estoque. Basicamente, se faz uma análise de curva ABC para ver o volume de receita por número de itens de um produto e você consegue priorizar ali a tua gestão de estoque, mas isso é só uma curiosidade aqui, não tem muita aplicação para o que a gente está falando hoje. Beleza? Para que serve a segmentação? Eu gosto de levar em consideração sempre 4 critérios. O primeiro deles é garantir que os seus principais clientes estejam sendo bem atendidos. O segundo é proteger margem de produto, garantindo que você está investindo dinheiro em atendimento nos clientes corretos, tá? E não necessariamente pelo tamanho da demanda, porque às vezes se você for olhar por número de chamados ou número de pedidos de ajuda ou demanda de atendimento, você pode acabar investindo em atendimento em um cliente que exige mais suporte, mas não te paga por isso. E daí você só alimenta uma máquina de prejuízo, tá? Geralmente clientes pequenos, em muitos negócios, eles têm mais dúvidas, eles têm mais problemas, mais dificuldade, e a empresa acaba investindo em atendimento para suprir essa demanda, quando na realidade deveria talvez investir em ter um produto que exija menos atendimento, ou até cobrar o atendimento desse porte de cliente, beleza? Terceiro, priorizar adequadamente as ações na carteira de clientes. Então, a sua segmentação pode te dar uma luz do que fazer com cada uma das carteiras de clientes que você dividir. E, por fim, contar uma história. Essa é uma parte que pouca gente olha e pouca gente toma cuidado. É interessante que os seus tiers, que os seus recortes de clientes sejam clientes similares, parecidos, tá? Então, que você pegue um desses tiers e você consiga explicar com clareza quem são esses clientes. Quais são as dores mais comuns dele, qual a persona por trás daquele segmento, sabe? Porque o que eu vejo muito comum é as pessoas pegarem uma segmentação padrão ABC, coloca ali na curva e acaba acontecendo algumas aberrações, como por exemplo, discrepâncias muito grandes. Você olhar, por exemplo, para um Tier A e você vê um cliente que te paga às vezes R$ 1.000, R$ 2.000, e clientes que te pagam 10, R$ 20.000, colocados na mesma categoria, como se fossem a mesma coisa, e muitas vezes não são, às vezes são empresas 10 vezes maiores. Então, às vezes, até olhar com um pouco mais de carinho para isso. Ou no extremo oposto também, você pegar, às vezes, uma pessoa física ou uma empresa e comparar com uma pequena empresa de 10, 15 funcionários ali, dizer que é a mesma coisa num Tier C, quando claramente não é. Não é para atendimento, não é para potencial, não é para várias coisas. Beleza? Então, conseguir separar a tua carteira de uma forma que você consiga descrever bem as personas que você tem em cada tier é um cuidado que eu acho muito legal quando se trata de segmentação. Beleza? E qual que é a ideia por trás da segmentação? Acho que vocês já ouviram falar da lei de Pareto. Se não ouviram, vou apresentar princípio 80-20, princípio de Pareto, tem vários nomes, que diz que 80% dos resultados vêm de 20% das suas ações. Tá? Isso é muito real. Não necessariamente nessa distribuição exata, mas geralmente a maior parte dos resultados que você tem vem de uma minoria de esforços, clientes, ações. Isso vale para várias coisas. Se você pegar e analisar a tua carteira de clientes, você vai ver que a maior parte da tua receita vem de um número
relativamente pequeno, não proporcional, de clientes. Se você olhar para a demanda de suporte do seu time, você vai ver que a maior parte da demanda de suporte vem de uma pequena fração de motivos ou de uma pequena fração de clientes. Isso vale para muitas coisas e ajuda a priorizar ações, tá? Então, não vou me estender muito nesse conceito, até para esse vídeo não ficar muito longo. Vai ter bastante coisa aqui para você explorar na edição, mas a lógica é um pouco a seguinte: se isso é verdade, compensa muito mais você dedicar e focar nesses 20% que te garantem 80% da receita para cuidar, para expandir, para tudo mais, do que necessariamente tentar gastar muito tempo e energia nos outros 80% que só te trazem 20% do resultado. Certo? Agora vamos entrar em outra parte, que são os erros comuns na segmentação de clientes. Eu listei alguns aqui, que são bastante comuns e atrapalham bastante você ter uma boa segmentação. O primeiro é faixas muito amplas dentro dos tiers, como eu falei, tanto para clientes grandes quanto para clientes pequenos. O segundo, clientes muito diferentes dentro do mesmo tier, como eu mesmo mencionei aqui. Você ter uma empresa, você ter uma pequena empresa no mesmo pacote, ou você ter um cliente enterprise junto com um cliente médio, uma média empresa e esse tipo de coisa, porque, cara, querendo ou não, até a relação é diferente, até a forma de você chegar ao tomador de decisão é diferente, é muito diferente, tá? Terceiro, segmentações simples demais, isso pode ser perigoso, principalmente se você considerar um fator só, que, como eu falei, né? Se você constrói uma segmentação, às vezes, só por receita, você pode dar uma atenção gigantesca para um cliente que te dá prejuízo, sabe? E às vezes é um cliente que não vale muito a pena manter na tua carteira de clientes. Ou às vezes dá tanta atenção, ou talvez você deveria exigir que esse cliente te pagasse ainda mais, tá? E também, quarto erro muito comum, segmentações complexas demais também. O ideal é ter um equilíbrio. Por quê? Uma segmentação complexa demais, você não consegue acompanhar no dia a dia, perde um pouco do propósito. O ideal de uma segmentação é que você consiga olhar para o cliente e quase que instantaneamente você dizer, esse cliente é importante, porque ele é um cliente tier A, sabe? Então, assim, e você saber exatamente o que fazer com aquela informação. Poxa, ele é um cliente tier A, então o atendimento dele é especial, então ele tem prioridade nessa fila, então ele. E assim por diante. Beleza? Aí eu vou apresentar para vocês um tipo diferente de segmentação, tá? Talvez alguns de vocês já tenham visto, já tenham ouvido falar, mas é uma segmentação em vez de um fator apenas, que você considere dois fatores, uma bidimensional, ou às vezes mais fatores combinados, tá? Exemplo, aqui eu vou trazer, inclusive a planilha que eu construí para compartilhar com vocês é uma planilha de bidimensional, tá? Considerando receita e risco, tá? Essa é uma das mais comuns que existem de bidimensionais. Mas você pode considerar LTV e risco, ou LTV e potencial de receita, depende do que for importante para o seu negócio, tá? Nesse exemplo aqui, a gente separou por tier de receita e risco, indo de C até A, por ser um volume pequeno de clientes que eu construí na amostra que eu usei aqui. Eu construí essa planilha com dados anônimos gerados pelo ChatGPT, tá? Para ter um exemplo ali para compartilhar com vocês. E porque essa amostra ela tem um recorte pequeno de receita, ali relativamente pequeno. São clientes que vão não tem tickets muito elevados e não tem tickets necessariamente tão baixos assim. Então, por isso, cabe 3 tiers e eu coloquei de risco, de alto risco, médio risco e baixo risco. Se você vai construir uma segmentação assim, às vezes você pensa, poxa, eu preciso de um health score, eu preciso de. Não, às vezes se você não tem dados tão elaborados, você pode construir com base na percepção do seu CS, você pode construir com base em números de tickets do suporte, você pode construir com base em NPS, por exemplo, detratores neutros e promotores, esse tipo de coisa, e você já vai ter uma segmentação de 2 dimensões bem interessante. Qual é a lógica aqui, tá? Com uma segmentação de 2 dimensões, você consegue ter uma visão um pouco mais robusta sobre os clientes. Aqui, só olhando, eu consigo ver, por exemplo, quantos clientes eu tenho que são importantes, mas estão em risco, que têm alta relevância financeira e estão em risco. Quantos clientes que estão bem. Só de bater o olho numa segmentação como essa, eu consigo tirar quase que um raio-x ali da saúde da minha carteira. Segmentações assim
Geralmente, a ideia aqui é você levar os clientes de baixo para cima, nesse caso, aumentando a receita, e da esquerda para a direita, reduzindo o risco. Então, o trabalho do CS é claro. Poxa, eu olho para o bloco de clientes aqui, o A3, por exemplo, na imagem, que são clientes de alta receita e alto risco. Meu objetivo com esse cliente é claro, é trazê-lo para a direita, é diminuir o risco dele. Eu não vou ofertar produto, eu não vou tentar. Cara, com esses clientes, o meu objetivo é esse. Eu olho para o cliente A2, eu vejo que ele está com médio risco, tem um potencial de receita legal, eu movo para a direita. Enfim, a coisa fica muito mais clara e você consegue ter sinais de alertas claros, como por exemplo, poxa, bato o olho e vejo que eu tenho ali 25 mil reais de receita no A3 em risco e 35 mil reais de receita em risco no B3. Então fica tudo muito mais estratificado, tá? No dia a dia, às vezes só de bater o olho ABC já é suficiente. E uma vez por mês você separa os seus clientes entre os graus de risco também para elaborar um plano de ação de movimentação. Ter esse tipo de planilha de acompanhamento em 2 dimensões é legal porque você consegue ver a evolução tempo a tempo. Quantos clientes você conseguiu migrar de uma caixinha para outra. E outra coisa super legal é o percentual de clientes que você tiver ali naquele bloco verde. Quanto maior esse percentual, maior a saúde da tua carteira, porque são clientes com mais receita e menor risco, tá? Então te ajuda, por exemplo, a criar graus de comparação, seja ao longo do tempo, se aquela carteira está melhorando ou piorando, ou seja entre profissionais de CS ali, entre as carteiras que você tem dentro do seu time. Eu gosto muito dessas segmentações em 2 dimensões, beleza? Sobre as dimensões, você não precisa necessariamente ter só um indicador em cada dimensão. Às vezes, o seu indicador, você pode colocar receita ou LTV e no outro eixo você construir um indicador composto, tá? Você pode, sei lá, atribuir peso a várias coisas e dar uma nota para cada cliente e você definir notas de corte para ele estar no 3, 2 ou 1. Eu já construí modelos um pouco mais complexos que consideravam isso, beleza? Mas lembre-se, não vai ser criativo demais e tornar a coisa pouco prática, beleza? Agora, simples passos aqui para a gente se encaminhar para um final de como desenhar uma segmentação, né? Primeiro de tudo, você vai definir os critérios de acordo com o momento da tua empresa e o que é importante para ela ali. Depois, o passo 2, você vai dividir os seus clientes de acordo com os critérios, criando essas divisões. Você não precisa se limitar a 3 tiers, tá? 3 tiers é uma prática comum, mas se isso cria, entre aspas, aberrações dentro da sua carteira, como por exemplo, estava conversando com uma mentorada minha no final de semana, e na segmentação de 3 tiers ali, ela até criou um quarto tier, mas mesmo dentro desse quarto tier, ela tinha clientes de 10 mil reais de receita por mês, até 450 mil reais de receita. Eu falei, olha, aqui você tem mais recortes aqui dentro, sabe? Enfim, você não precisa se limitar, cria essas divisões e vai definindo a proporção. A ideia é que você tenha nos tiers superiores menos clientes e conforme você vai descendo, você cria essa pirâmide, essa estrutura de pirâmide com cada vez mais clientes menos importantes embaixo que vão ter cada vez menos contato com o seu time, certo? Essa imagem aqui que eu estou colocando na tela é um exemplo de segmentação que eu mesmo criei no início do ano de 2 anos atrás, que tinha 5 patamares entre os tiers e tinha 3 níveis definidos de acordo com uma combinação de critérios. Levava número de produtos, levava, enfim, vários fatores ali que eram estratégicos para a companhia, tá? Terceiro, avalie essa segmentação, distribui os clientes, olha a lista de clientes, veja se faz sentido, veja se tem clientes conhecidamente importantes que ficaram fora e não se esquece de bater o checklist. Pô, essa segmentação, ela garante que os principais clientes estão sendo bem atendidos? Ela protege a margem de produto? Ela prioriza as ações do jeito certo? E ela conta uma história? Eventualmente, você não vai conseguir tudo, mas se você conseguir 2 ou 3 fatores desse aqui, legal. E pelo menos você conhece já as fraquezas e pontos de melhoria da segmentação para frente. E por fim, você vai implementar essa segmentação e melhorar ela periodicamente. A ideia é que a segmentação ela não é algo fixo.
ela é algo vivo. Você cria e constantemente você avalia se é o melhor modelo ou se precisa ser modificado. Beleza? Eu espero que tenha sido de valor. Como eu disse, se você for um assinante pago da newsletter, você vai ter acesso à planilha de modelo, que a gente vai, inclusive, destrinchar um pouquinho mais no nosso próximo encontro. Esse foi um encontro um pouco mais teórico, e no próximo a gente olha para a planilha com um pouco mais de detalhe e tenta construir e adaptar à sua própria realidade. Fechado? Espero que tenham gostado do conteúdo. É um conteúdo bastante complexo e robusto, por isso pode ser muita informação. Mas, se você tiver alguma dúvida, questionamento, pergunta, pode me procurar por qualquer um dos meios. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, pode deixar um comentário. Se você recebeu via newsletter, pode comentar também, enfim, ou mandar uma mensagem no chat, mandar mensagem pelo LinkedIn, o que você preferir. Eu adoro responder perguntas. Fechado? Então é isso. Até a próxima e tchau!